As cidades estão crescendo, principalmente os seus grandes centros. O plano diretor é a cartilha ao qual diz o desenvolvimento urbano, a mobilidade urbana e todo o acontecimento de uma cidade mais justa. Para falar sobre o assunto, Garibaldi Porto Júnior, corretor de imóveis e tecnólogo em negócios imobiliários. Garibaldi, seja muito bem-vindo aqui ao Master Imóveis e já pergunto a você, o que significa um plano diretor para a vida da população? Eu costumo dizer, Romulo, porque nós vivemos, na realidade, nas cidades. É onde trabalhamos, onde estudamos, onde criamos os filhos. E o plano diretor é uma lei que foi obrigada, né, foi imposta aos municípios a elaborarem essa lei pelo Estatuto das Cidades, né, e que ela regulamenta o uso e ocupação do solo de nossas cidades. Ou seja, como vamos ocupar os espaços de nossos municípios, né, e de que forma. Ora, uma lei que vai nos dar direitos, né, e nos criar deveres, e não pode ser assim criada ou feita a revelia da sociedade. O Garibaldi, me diga uma coisa, por ser uma lei, né, uma lei municipal, quem são os atores, quem deve participar da discussão, da criação, dos debates, das audiências públicas, seja nas câmaras municipais, seja nas associações ou nos sindicatos? Todos os cidadãos e cidadãs, eles precisam participar dessa elaboração desse plano, ou pelo menos tomar conhecimento. Agora, quem provoca, né, a revisão ou a elaboração do plano diretor é o Poder Executivo. O Poder Executivo, ele provoca. A sociedade civil organizada, ela precisa estar participando, porque na elaboração desse plano diretor há conflitos de interesse. Então, os movimentos sociais, as ONGs, os conselhos regionais, os sindicatos, quer dizer, todos os agentes, aí sim, como cidadão, que eu faço parte de um sindicato, de um conselho regional, de uma ONG, de um movimento social, é assim que a participação ela se torna efetiva. Porque esses órgãos, depois que o plano estiver elaborado, eles têm o dever de disseminar isso para os seus sindicalizados, os seus regularizados dentro de um movimento social. Então, ele tem essa função, né, de dissipar, né, de provocar a discussão das questões que venham a influenciar a vida da gente. Garibaldi, nós sabemos que a Paraíba tem 223 municípios. Existe uma regra, que você falou aí muito bem, uma lei federal, que é o Estatuto das Cidades. Me diga duas coisas. Primeiro, quais são os municípios que necessitam ter o seu plano diretor, por exemplo, revisados? Alguns já têm, antes da inclusão da sanção dessa lei. E o mais importante, tratando agora João Pessoa, quais os elementos do plano diretor de João Pessoa que não estão sendo aplicados e que causa, inclusive, prejuízo ao cidadão? Exato. A priori, a primeira pergunta, todos os municípios, seria o ideal, todos os municípios elaborassem seu plano diretor. A lei exige que aqueles com mais de 20 mil habitantes, os que têm interesse turístico, os que fazem parte de região metropolitana, e os que tiverem algum instrumento, um grande empreendimento, uma grande fábrica, que gere um impacto, esses também teriam a obrigação de elaborar seus planos diretores. Então, isso foi uma campanha e foi muito bem elaborada pelo Ministério das Cidades. Isso foi em 2005. Acho que foi a primeira meta do Ministério das Cidades, era fazer com que os municípios, se enquadravam nessa situação, elaborassem seu plano diretor. E aqui em João Pessoa foi feita uma revisão do plano. O plano de João Pessoa, ele tem um detalhe interessante. Ele foi elaborado em 92. Ele foi elaborado em 92 e entrou em vigor em 93. Um plano excelente,
utilizando todos os instrumentos que até então, naquela oportunidade, eram possíveis. Só que não existia o marco regulatório, que era a Lei 10.257, que ela foi regulamentada, ela nasceu em 2001. Desses instrumentos que o Estatuto da Cidade coloca à disposição para os gestores municipais, públicos municipais, elaborarem seus planos, né, e gerenciar o município, todos eles, João Pessoa tem citado no seu plano diretor. E alguns importantes, como a outorga onerosa, já está regulamentada. Então, tem outros, a regularização fundiária, as zonas especiais de interesse social, tem definido no plano, a lei que define o perímetro dos bairros. É um plano diretor realmente muito bom. E aí serve até de exemplo. Agora, tem alguns instrumentos que ainda não foram regulamentados, como, por exemplo, a transferência do potencial construtivo. Isso é um instrumento que ajuda a revitalização de centros históricos, porque a transferência, quando você tem limites para usar, né, o teu patrimônio, a tua área, teu imóvel, então, por uma lei ou por uma restrição, como as zonas as APPs, né? As zonas de preservação permanente, né? Então, essas áreas, você é proprietário, mas tem limite para usar o potencial. Então, esse potencial teria que ser negociado, ou seja, transferido para uma zona adensável, a zona adensável prioritária. Esse instrumento ainda não foi regulamentado. Eu creio que, eu não sei agora, o ano de eleição, né, esse ano de eleição não seria interessante, mas que logo nessa próxima gestão levantasse sim uma possibilidade de uma revisão do plano diretor. Porque o daqui foi feito, a revisão ela foi feita em 2008, se eu não me engano. Eu acho que já está no período. Isso eu estou falando de uma pessoa, porque Campina Grande é um município onde também precisa ser feita uma revisão. Foi feito em 2006 e já está na hora de se começar a verificar o que é que a gente avançou, porque o plano diretor ele diz para onde a cidade, onde vai ter a expansão urbana. Nós tivemos um boom imobiliário, né, todo mundo a olhos vistos, né? E precisamos fazer uma revisão de como esse boom imobiliário ele veio influenciar, ele veio melhorar. O que a gente pode pensar, aperfeiçoar para que ocupemos as cidades, os espaços da cidade, de forma mais racional, mais justa, mais equivalente, mais equilibrada. Acho que Garibaldo, eu acho que você está no caminho certo. Você vem dando palestras sobre a importância de se conhecer um plano diretor. Eu quero deixar você com os telespectadores para as suas considerações finais e dizer que para a gente é uma satisfação trazer você para falar de um tema tão importante para a vida das pessoas e para trazer cidades mais justas. Eu quero agradecer o convite, sempre que for possível, eu estarei à disposição, venho quantas vezes você me convidar. Parabenizar você pelo programa, excelente programa que vem dando informações ao nosso mercado imobiliário, que tem visto, né, essa realidade nova, maravilhosa, que vem resgatando o nosso país, né, vem a reboque, né, tirando o nosso país de uma provável crise, que se não fosse o mercado imobiliário, provavelmente estaríamos. Né, e dizer aos cidadãos da Paraíba, de João Pessoa, que é preciso vocês analisarem um pouco. Agora nós vamos ter eleição esse ano. É verificar se as pessoas estão comprometidas realmente. Porque eu vejo algumas pessoas dizendo, não, nós vamos melhorar a saúde, a educação. Então, isso aí é o que todos têm que ser feito. Mas de que forma? Como é que vai ser cuidado essa questão da legislação urbanística? O cuidado com as diretrizes que vão dar o desenvolvimento dos nossos municípios. O plano diretor é uma lei que é importantíssima. Então, se você não quer, ou não pode, ou não tem tempo, vá através do seu sindicato, participe cobre das suas organizações, dos seus conselhos, dos movimentos que você participa. Cobre deles a observância dessa lei, que é tão importante para todos nós, todos os municípios,
Eu volto a dizer, nós moramos nas cidades. E lá onde a gente hoje está presenciando um fenômeno importante, que é essa violência, isso tem que ter um zelo, como é que vamos definir a atuação de nossas cidades, as diretrizes das políticas de desenvolvimento urbano. Então é isso que eu queria dizer e agradecer mais uma vez, estou à disposição. Conversei com Garibaldo Porto Júnior, corretor de imóveis e tecnólogo em negócios imobiliários.